Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefinho e nós estamos aqui para começar mais um On Firecast, isso mesmo, podcast da Juventude BAD, a Juventude da Igreja Batista Amigos de Deus. E desde já eu quero agradecer a você o carinho, a sua disponibilidade do seu coração em nos ouvir mais uma vez, em permitir que nós, através dessa plataforma aqui, possamos alcançar tua casa, alcançar teu coração. Muito obrigado porque você tem nos acompanhado aqui semanalmente. Quero mais uma vez pedir para você deixar aí o seu like, a sua curtida, o seu comentário, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e abençoar também os seus irmãos, amém? Eu creio que mais uma vez esse podcast vai ser novamente um impartir de coração e não sabemos para que lado o vento vai soprar, mas estamos aqui submissos para onde o Espírito nos conduzir. E antes de iniciar com aquilo que a gente gosta, que é falar da palavra, que é falar de Jesus, que é o que a gente ama, eu quero só fazer um merchan aqui bem rapidinho. Hoje eu vou falar só do Gustavo do Lubre Avenida, que é a super troca de óleo aqui na Avenida Deputado Manuel Salles Barbosa, número 531. O Gustavo é nosso parceirão aqui do On Firecast. Ele tá com uma promoção muito boa lá, tá chegando a época de férias aí, não deixe de passar lá, fazer uma revisão no seu veículo. Às vezes você tá com disco de freio empenado, uma pastilha de freio acabando, passa lá, Gustavo resolve pra você. Troca óleo, filtro do ar condicionado em tempos de pandemia aí, né? Quantas pessoas não passaram por dentro do seu veículo? Você vai lá e troca o filtro do ar condicionado lá baratinho, rapidinho, o Gustavo resolve pra você. Higieniza também o seu ar condicionado lá, né? Troca o filtro de óleo, filtro de ar, tudo que você precisar para revisão do seu carro, para ficar tinindo aí pras férias, para passar lá no Gustavo, no meu patrão. Fala que você viu aqui no On Firecast. Fala, meu patrão, vi lá no On Firecast com o Jefinho. Ele disse que se eu viesse aqui, você ia me dar um desconto, me dar um brinde, um cheirinho para colocar no meu carro lá, um desodorizador, para ficar bacana. Procura lá o Gustavo, não perde tempo não, faça uma revisão no seu veículo para ficar tinindo aí pras férias, pra você descer pra praia, pra você viajar, curtir com a família, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, essa noite eu tô aqui mais uma vez com o meu parceiro, o meu, mais do que parceiro, meu irmão, meu comparsa aqui, o pastor Éden, meu camarada. Tamo junto aqui mais uma vez para impartir o coração. E de verdade, irmãos, que a gente não sabe para que lado que o Espírito vai soprar. A gente tá aqui sendo conduzido por ele, a gente tem uma direção e espera que ele muda tudo. A nossa vontade é que ele muda tudo mesmo, porque são os melhores momentos quando ele tá na direção. Vou deixar o pastor Éden cumprimentar a galera aí, se apresentar novamente. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Pastor Éden falando, e é um prazer estar aqui com o Jefinho mais uma vez, falar o vosso coração. E fica ligadinho aí que vem muita coisa boa, compartilha isso com mais gente, curta, que vai ser bênção. É isso aí, galera. Para você que nos acompanha mais de perto, você que conhece a nossa casa, que é a Igreja Batista Amigos de Deus, sabe que nesse último fim de semana a gente teve uma conferência lá, organizada pela equipe da Escola Profética Shemar, né, liderado pelo pastor Paulo Robson, e foi um momento assim muito precioso, sabe? Foram 5 cultos, irmãos. E cara, vou te falar para você, eu consegui participar de 4 e em nenhum deles o Senhor ficou devendo nada para ninguém. O céu não fica devendo. O céu não fica devendo nada para ninguém. E assim, eu vi uma graça de Deus muito grande no sentido de revelações muito profundas da sua palavra, e isso de fato tem tocado o nosso coração. E eu vi ali, veio homens de Deus aqui para poder estar ministrando. Veio o pastor Nilson Júnior, que veio lá do Nordeste, pastor Nilson do Mevan. Veio também o pastor Rodrigo Medeiros, que veio de Pernambuco, um homem de Deus, tem uma palavra muito profunda. E eu vi que o céu tem uma língua só, sabe, pastor Éden? Eu vi que esses homens, apesar da profundidade deles, eles falaram de coisas que nós já temos falado. Eles falaram de assuntos que já fazem parte da nossa mesa. Eles falaram de coisas que já estão no nosso coração. É tanto que o culto do fechamento da conferência, o pastor Rodrigo pregou sobre todo o coração, e a nossa conferência de jovens que está para vir aí dia 26 e 27 de agosto, nós vamos falar sobre isso também. Mas o que me chama mais atenção é que, apesar de toda essa profundidade, apesar de toda organização muito bem organizado, apesar de tudo, eu não vi
uma resposta no sentido de pessoas sedentas pela palavra, sabe? E me corta o coração porque eu não sei se é eu que sou muito chato com isso e talvez, sei lá, parece que eu nasci na geração errada, mas os meus irmãos, eles amam mais a música do que a palavra. Eles amam mais as canções do que o adorado pelas canções. E se nós tivéssemos trago um cantor gospel, né? Um louvor, vamos pensar que é louvor, famoso, de nome, eu tenho certeza que a gente tinha entupido aquilo ali, cara. Mas como a gente trouxe homens profundos na revelação da palavra, claro, quem Deus queria que estava, quem Deus queria que estivesse, estava lá. Mas o que me preocupa é a falta de fome e a falta de sede do meu povo pela palavra de Deus, pela revelação profunda das Escrituras. E diante disso, hoje eu estava pensando em Jeremias, no profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso, a partir do verso 11, vamos ler aqui alguns versículos aqui, e a palavra diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Eu vos congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Vós dizeis: o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e os farei como a figos podres, que não se podem comer, de ruins que são. Cara, eu vejo esse texto, Senhor, dizendo uma máxima. É uma máxima isso. Buscar-me-eis e me achareis. Mas quando? Quando vocês conseguirem fazer isso de todo o vosso coração. Porque eu creio, pastor Éder, que nós vivemos numa geração que até busca a Deus. Sabe? Que até gosta de ir num culto. Que até gosta de cantar para Ele. Que até gosta de chorar num louvor ou ouvindo uma profunda mensagem. Nós vivemos nessa geração. Mas uma geração que não faz isso de todo o coração, cara. Uma geração que tem dificuldade de encontrar o Senhor. E por quê? Porque não busca de todo o coração. Uma geração que vê alguns homens que, vão usar aqui a palavra, se destacam no sentido de uma liberalidade, uma autoridade no ministério da palavra, e eles admiram esses homens, a nossa geração, e assim, só que aquilo que aqueles homens carregam está disponível para todo mundo. É porque de alguma maneira eles encontraram o Senhor fazendo isso de todo o coração. Mas a minha geração é preguiçosa. A minha geração, ela quer as revelações. Ela quer beber a água, mas ela não quer cavar o poço. Esse é o problema da minha geração. Ela quer saciar a sua sede, mas ela quer que alguém faça isso por ela. E aí eu até lembro das cartas paulinas e Paulo dizendo, até também o apóstolo Pedro, dizendo sobre o alimento puro para o bebê recém-nascido e o alimento espiritual, mas também quando queria falar para os irmãos, imaginando que eles fossem mais maduros, e aí de repente se encontra com uma igreja matura e fala assim: cara, eu não podia dar uma comida sólida para vocês, mas tive que te dar leite, porque eu pensei que você já estava pronto para isso, mas você não tá. E o que é o leite? O leite eu tô com meu bebê recém-nascido, né, de 3 meses, o Bernard, e mama, o bichinho mama, viu? Você tá doido. E assim, e o que é o leite? O leite é tudo aquilo que alguém prepara
e traz pronto para mim. E eu só tenho trabalho de beber. Sabe? O Bernard ele chora. E aí a gente levanta, vai lá, prepara uma mamadeira para ele e dá ele. E ele só tem o trabalho de beber. Ele chorou, eu fiz, ele mamou. Pronto. Então o leite é tudo aquilo que alguém prepara por mim. Alguém vai lá, ferve uma água filtrada. Alguém vai lá, pega uma fórmula, calcula a quantidade de água, calcula a quantidade da fórmula. Alguém vai lá, prepara aquela mamadeira. Alguém vai lá, verifica a temperatura dela. Alguém vai lá e deixa tudo pronto. Sabe? Prepara, coloca um babador. Prepara tudo. Eu só tenho o trabalho de beber. E o que é a comida sólida? A comida sólida é tudo aquilo que eu mesmo tenho que preparar para mim. Ou que no mínimo eu tenho que ir buscar onde tem pronto. O sólido é isso e o leite é isso. E a nossa geração, talvez a geração da informação, a geração que mais tem mestres, que mais tem professores, que mais tem pessoas falando, e é a geração que é mais dependente de pessoas falando. Uau! É a geração que mais depende do outro para poder levar para ele algo, porque ele mesmo não tem a capacidade de cavar um poço e beber sua própria água. E esse é o problema, porque um dia ele vai se desgastar. Por quê? Porque ele ainda não encontrou o Senhor. E não tem como você se manter firme em algo que você não conhece, cara. Não tem como você ter fome daquilo que você nunca comeu. Um dia vai perder a graça ouvir o fulano. Um dia vai perder a graça ouvir o Beltrano. Só que se você ouvir Deus, jamais vai perder a graça. Se você, o que te alimenta te faz ter desejo. O que te alimenta te faz ter fome, apetite por aquilo. Sabe? A gente tem vontade de comer picanha porque a gente come picanha. Se a gente nunca tivesse comida, a gente não tinha fome de picanha. Então, eu vejo que a profundidade na palavra do Senhor, as revelações da palavra do Senhor, elas saltam nos nossos corações na medida em que nós nos dispusemos a interessar por ela, a se aprofundar nela, a cavar um poço. E eu vejo que a minha geração é uma geração que ela já se acha avançada demais, mas ela é retrógrada. Porque elas não respeitam os pais da igreja, os anciões, os homens que já carregam há mais tempo uma revelação, elas não estão nem aí. Eles querem viver da maneira que querem, fazendo o que querem, da forma que querem, e os antigos é que são errados. Sabe? Tudo é religiosidade. Não, isso é religiosidade. E em nome dessa não religiosidade, estamos quebrando com os princípios da vida cristã. E esse é o perigo. Porque vai chegar um tempo que quem vai ensinar o que para quem? Todo mundo já sabe tudo, né? Ou pelo menos acha que sabe. Se todo mundo já acha que sabe. E aí que é o problema, porque estão buscando nos homens aquilo que deveriam encontrar somente em Deus. Cara, quando eu vejo um cara como esses que vieram, veio o Nilson e veio o Rodrigo, e a gente identifica esses caras como uma voz profética no Brasil. Sim. Eu tenho que sentar pra ouvir esses caras. Não dá pra não ouvir. Tá entendendo? Eu tenho que sentar, cara. Eu tenho que ouvir esses caras. Tem que ver o que o profético tá falando. Porque nós cremos que a igreja é apostólica e profética. Então, dentro do que tu falou, ver alguns dos meus irmãos não sentando pra ouvir, não, isso me preocupa. Só que em contrapartida, eu vejo o seguinte: existe uma igreja dentro da igreja, cara. Existe. E isso eu creio há muitos anos. Existe um povo, cara, faminto. E não que talvez quem não foi não seja faminto, não é nada disso que eu tô falando, mas me acende um sinal de alerta. Principalmente pra mim, que já tem essa preocupação de querer ouvir, de querer sentar pra aprender. E o meu coração, por exemplo, falando do Éden, o coração do Éden tá mais voltado pra isso, de sentar pra aprender mesmo. Sim. Porque eu creio nessa vida de devoção. Eu percebo talvez o quanto meus irmãos, cara, ainda não sabem o que querem. Sabe? Sim. Estão meio perdidos ainda no que querem, cara. E isso eu falo em Deus.
Eles nem sabem se querem Jesus mesmo. Ou talvez não dão a Jesus o valor devido. Porque não sabem o que querem. Eu gosto muito de uma parábola de Jesus que diz assim: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é comparado ou semelhante a um homem que achou um grande Campo. tesouro. No campo, né? Ele achou um grande tesouro, Marcos capítulo 4. E estava num campo, como Jeff disse. Só que ele vai e vende tudo que tem. Compra aquele campo com a intenção de achar Mais tesouro. mais tesouros. Então, isso é uns textos que eu falo que para mim é a máxima. Esses são textos chaves, porque fala para mim do valor que é Jesus, cara. Exatamente. Que é Jesus. Eu sempre, nos discipulados, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para os irmãos que estão mais perto de mim. Fala, cara, tu quer Jesus mesmo? Porque, Jefferson, eu vou te dar uma... Talvez poucas pessoas falam ou ouvem dessa jeito. O evangelho não é convidativo, cara. O evangelho não é convidativo, não é romântico. Não. Ele Embora eles queiram romantizá-lo. Não é romântico, ele te chama para perder, ele te chama para descer, ele te chama para humilhar. Tá entendendo? Exatamente. Ele te chama para morrer. Não é convidativo. Só que quando você romantiza o evangelho, você perde o real sentido dele. Você perde o valor das coisas. Você perde o valor daquilo que realmente é. Aí acaba que no meio da caminhada tu se frustra. Tu se zanga. Tu acha que tu... O que eu mais me preocupa, às vezes eu encontrei com umas pessoas no meio da minha caminhada e chegou um determinado momento, esse cara começou a estudar outras coisas. Tá lá caminhando com aquele pastor da comunidade e tal, orando, aquele cara de monte e tal, que talvez não tinha tanta profundidade na palavra, mas era um homem de Deus, estava orando, intercedendo, Sim. fazendo visita, tendo boas obras, bom testemunho e tal. Só que no meio do caminho encontrou com esses caras de internet. Sim. E começa a ouvir os caras da internet, né? Aí tal, não, tudo que você tá ensinando e tudo que eu aprendi é errado. Fala, tu nega até o batismo com o Espírito Santo? Nego. Aí você olha pra uma mente desse tipo de pessoas que, cara, não consegue identificar o sã do profano. Você fala, cara, como meus irmãos estão perdidos. Exatamente. Dentro de si mesmo, no que concerne a entender quem é Jesus. Porque eles ouvem e eles ouvem qualquer um, e aí o que acontece? Aquele que tiver uma fala melhor, aquele que for mais convincente, já arrebatou seu coração. Cara, tem um menino aí na internet, eu não vou citar nome. Muita gente respeita ele, glória a Deus pela vida dele, Deus continua abençoando e honrando. Mas quando tu ouve ele, você até chora, cara. O cara é convincente, mano. O cara fala, uau, que palavra, mano. O cara é convincente. Que oratória. Mas pra mim, cara, só tá arrebanhando pessoa, cara. Você tá entendendo? Muito Sim. romântico, cara. Aí algumas pessoas, outro dia uma pessoa chegou perto de mim e falou: esse camaradinho aí é o melhor pregador do Brasil hoje. Eu falei, uau, compararam o cara a Billy Graham. Eu falei, você tá de brincadeira comigo? Ah, tá. Você tá de brincadeira comigo, cara. Você tá entendendo? Aí quando eu ouço isso, eu falo, não, meus irmãos estão perdidos. Aí eu vou voltar. Por que você disse que seus irmãos estão... Ouve eles. Eu ouvi um cara chamado Darkson Lira, 2011, 2010. Darkson Lira morreu, eu gostava de ouvir muito ele. O cara, ele tinha as vitaminas de Deus, de A a Z, cara. O cara falava, achava interessante demais. O cara era Bíblia demais, de uma igreja batista. E eu gostava de ouvir Darkson Lira. E ele morreu foi assassinado, voltando acho que de um culto, cara, se não me engano. Acho que foi esfaqueado, se não me engano. Não sei bem a história. E ele falava assim, ele tinha uma frase que ele falava assim: as pessoas são pensadas, elas não pensam. No dia que eu vi esse cara ministrando, ele falou isso, eu falei, calma aí, cara. As pessoas são pensadas, elas não pensam. Elas só falam do que ouvem, cara. Exatamente. Elas só falam do que ouviu, do que viu alguém falar. Elas não sentam e vão examinar, cara. Elas não pensam, cara.
E desde quando eu ouvi aquilo ali, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, e eu já vim caminhando com esse pensamento, cara, eu não sou um papagaio que repete tudo que os outros falam. Eu vou cavar, eu vou aprender a aprofundar nas escrituras e extrair delas o poder e a vida que contém nela. E se você me falar assim, qual que... você fala que alguns dos seus irmãos estão perdidos. E o que tu identifica? Como tu identifica? Ouvindo eles. Quando tu para ouvir eles, quando tu dá um pouquinho de atenção para eles, você fala, não, tem alguma coisa errada. Por isso a importância da mesa e do relacionamento, né, cara? Principalmente no discipulado, porque durante muito tempo a gente aprendeu que a gente precisava apenas ensinar. E talvez esses nossos irmãos que são impulsionados em não pensar, eles até foram doutrinados assim, porque os seus líderes ou pastores assim não permitiam. Eles entendiam uma pergunta como uma afronta. Os líderes não foram preparados para o confronto, vamos pensar assim. E aí quando, por exemplo, um jovem que está começando a pensar, o questiona de algo, aí ele já interpreta como um tipo de rebeldia. E aí reprime aquele jovem. E aí, se ele é um pouco mais astuto e quer estudar, aí é muitas inclinações, né? Uns se perdem, outros não vão concordar de jeito nenhum, outros realmente se rebelam, e alguns vão parar de questionar. Só que isso é uma inflamação, cara. Uma hora vai fazer mal pro corpo. E o que eu penso? Exemplo, esse homem que encontrou o tesouro, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele campo. Eu gosto de pensar nessa parábola que esse campo é a própria Bíblia. Boa. A Bíblia. E esse tesouro é uma revelação de um texto que ele encontrou. Um texto, aquelas palavras saltaram para o seu coração, no seu espírito, e ele obteve ali aquela revelação e uau! É isso que estava falando, como que eu nunca entendi antes. E quem nunca teve essa sensação, cara? Uau, como que eu nunca entendi isso antes? E vender tudo quanto tem é se livrar de todas as distrações. Tudo aquilo que te impede de acessar outros tesouros nesse campo, que são outras revelações. Porque quantos irmãos que a gente conhece, eu não sei você, mas eu tenho muitos amigos pregadores mais jovens, e aí sempre tem aquelas brincadeirinhas, né? E tem um que só prega isso. Ó fulano Ananias tá chegando aí, ó, porque só prega Ananias. Uhum. Sabe? E aí, tá chegando Jeremias aí, porque só prega Jeremias. E tal, e assim... Mas ele encontrou aquele tesouro. Beleza. Só que talvez faltou vender tudo que tinha, comprar todo o campo e escavar mais, porque se encontrou um, tem mais, cara. Tem mais tesouros. É por isso que uma mineradora compra, paga lá bilhões para exercer lá a sua mineração e pega uma montanha inteira. Eles não tiram um caminhão lá e acham um pouco de minério e fica por isso mesmo. Não, cara, são anos explorando aquilo ali, destruindo a natureza. Boa. São anos, porque eles encontraram um pouquinho que eles encontraram ali, seja de ouro, seja de minério de ferro, seja chumbo, seja o que for. Um pouquinho que eles encontraram ali, fala que aquele solo tem mais. Então eles vão escavar e vão acabar com tudo que tem ali, mas vai achar mais. Sabe, essa deveria ser a mentalidade do crente, principalmente do jovem. Principalmente do jovem. Eu falo com os meus irmãos, os que andam mais próximos de mim, e eles, cara, como que é isso e tal? Eu falo, mano, aproveita agora, principalmente que você não arrumou nenhuma namorada ainda, nenhum namorado, e gasta tempo com Deus. Porque depois você vai casar, depois você vai ter filho, e aí você vai trabalhar de dia, vai estudar à noite, e vai ter que cuidar do menino. E aí você vai ter uma desculpa, e você vai falar que você não tem tempo para Deus. Só que agora que você tem tempo, você não está gastando também. Só que em um dado momento, Jesus faz um convite para o jantar. E ele convida muitas pessoas. E aí um diz assim, casei-me, não posso ir. Cara, estava errado? Não. Tudo era aceitável, tudo era convincente, mas nada o suficiente. Meu pai morreu, preciso enterrá-lo. Comprei uma junta de bois, preciso testá-la. Todo mundo tinha uma desculpa. Exatamente assim, tudo era compreensível, cara. Tudo era compreensível, mas nenhuma delas era o suficiente. Porque era Jesus quem estava chamando. Era Jesus quem estava chamando.
Então, ainda que fosse a coisa mais importante da vida, era Jesus que estava chamando, cara. Era qual que deveria ser a intenção no coração? Parar tudo que está fazendo, porque é Jesus que está chamando. Boa. Só que a gente quer que Jesus venha nos chamar, enquanto que ele fala que eu preciso buscá-lo para que eu possa achá-lo. Mas é quando eu fizer isso, de todo coração. E aí, o que nós estamos esperando? Que ele venha nos buscar. Que ele venha nos encontrar. E, cara, isso não vai acontecer. Não vai. Porque ele é o mesmo ontem e hoje o será eternamente. Ele está sempre no mesmo lugar. Nós é que andamos perdidos. O problema é que os meus irmãos, eles acham que a Bíblia chama o coração de bússola, quando que a Bíblia chama o coração de enganoso. E por que eles acham que chamam de bússola? Porque eles esperam sentir. Não senti de ir no culto. Não, eu não senti de ir no monte. Não senti de ler a Bíblia toda num ano. Sabe, eles ficam esperando o sentimento. E eles estão pensando que o coração deles é uma bússola. E não. E o coração é enganoso. A Bíblia fala que você deve guiar ele. Você tem que guardar ele. Esse é a relação do crente com o seu coração, ela tá invertida. Porque eles esperam o seu coração lhe dar esse comando. Sabe, a minha geração está esperando os comandos vindos dos seus corações. Quando que éramos nós quem deveríamos estar ordenando o nosso coração. Boa. Sabe? E eles ficam aguardando sentir. Não senti de fazer. E aí vai ficar esperando. Esses dias eu fiz um comentário com um jovem, bem amigo, companheiro nosso lá. Eu falei, cara, fiz isso com outras pessoas também. Mas quanto tempo tu tem de crente? Ele, eu tenho 6 anos. A outra, eu tenho 11. Quantas vezes tu leu a Bíblia? Toda. Não, nunca li, não. Aí o Ed não aguenta. Que miséria de crente que é você. Que miséria de crente que é você que nunca leu a Bíblia toda, cara. Aí tu acha que tu vai romper mesmo. Tu vai ser profundo. A gente, por exemplo, nós que somos da Amigos de Deus, nós temos um grande carro. Um dia eu tava pregando no aniversário de uma igreja e o nome da igreja é Íntimos do Pai. Sim. Aí eu até brinquei com o pastor de lá. Eu falei, cara, mano, tu é mais profundo que nós, porque lá nós é amigo, né, cara? Aqui vocês é íntimo. Mas eu falava com ele disso. Falei, cara, essa é a tua identidade, cara. Se o teu povo não vê você assim, cara, como um íntimo de Deus mesmo. Se meus irmãos que veio eu na IBAD, amigos de Deus, não me vê como um amigo de Deus, cara, acabou, mano. Eu tô no lugar errado. Nós temos uma identidade para uma cidade, para uma região, onde somos amigos de Deus, cara. E eu não creio que existe relacionamento com Deus sem palavra, cara. Eu não creio nisso. Você pode se movimentar em todos os dons espirituais ainda mais um pouco, mas sem Bíblia não existe, cara. Não existe relacionamento com Deus. Aí tu descobre que qual que é o grande problema dos meus irmãos? É o secreto, cara. Eles não sabem ser de verdade, sabe? No sentido de... Cara, tem dia que às vezes eu vou contar pros meninos algumas das minhas experiências. Eu falo, cara, hoje eu briguei com Jesus, cara. Eu falo, como assim? Eu falei, eu briguei com Jesus, cara. Eu falei, eu não quero o senhor, não. Hoje eu não quero, deixa eu quieto e tal. Não dá. Só que chega uma hora que a graça te pega. Chega uma hora que grita no seu ouvido, eu não te deixarei. E não te abandonarei. Não adianta você falar que não quer. Eu não te deixarei. Aí os caras, não, mas como é? Eu falei, o problema é que vocês não sabem ser de verdade, cara. A Bíblia diz que o Espírito Santo é nosso ajudador, cara. Aí você quer fazer as coisas na sua força. Vocês não conseguem nem falar para Jesus, falar assim, ó, me ajuda. Me ajuda nisso, o pecado tem nome. Me ajuda nessa situação. Eu tô ruim é com isso. Eu falo, por exemplo, a gente ouviu esses caras na conferência, Wilson Júnior, Rodrigo, e verdade é que eu até brinquei com um dos adolescentes, falei, cara, nós já tivemos esse ambiente no sexta-feira, hein, cara. Uhum. Aí ele, não, pastor, falar com você que... Sabe quando veio na minha memória assim, parecia que eu falei, cara, eu já experimentei isso em algum outro momento. Eu falei, não, nós já teve esse ambiente com esse nível de palavra. Mas sabe o que e a gente tem, logicamente, tem que reconhecer isso. O que os caras têm que eu não tenho ainda?
Os caras têm um encargo. Os caras estão há Sim. 20 anos fazendo a mesma Fazendo coisa. a mesma coisa. Eu tô talvez a 7, 8. E é isso que tem me pegado nesses dias, Tá cara. entendendo? Então você fala assim, qual que é a diferença? O cara tem um encargo, cara, pra falar pra nações. Eu tenho um encargo pra falar pra talvez 20 pessoas. Tá entendendo? Então, tu olha pra isso tudo, você fala, cara, uma vida de devoção nesses dias vai falar muito, cara. Tem uma instrução que eu gosto demais que Paulo dá a Timóteo. Ele fala assim, Timóteo, tem muitos aí que estão andando por fábulas, por genealogia, por outras doutrinas, ensinando isso. Cara, não entra por aí, senão. Eu vou te dar uma palavra, Timóteo. O fim do mandamento é o amor, de uma fé não fingida e de um coração puro. Eu lembro desse texto, cara, no início da minha conversão, cara, bem novinho mesmo, e ele fala assim, ó, Timóteo, meu filho, que ele começa falando em 1 Timóteo, fala, meu filho na fé, Timóteo. Tem muita gente indo por fábulas, por teologias, pensando, Calvino, Armínio, teologia da graça, da hipergraça, essa miséria desse trem. Mas o fim do mandamento é o amor. A conclusão disso tudo é o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. Aí ele continua o texto e fala assim, mas muitos se desviaram disso, Timóteo. Mas, Timóteo, o fim do mandamento é o amor de uma fé não fingida e de um coração puro. Eu olho para esse texto, cara, eu extraio a vida e o poder que é na Escritura quando eu leio isso, cara. É como se um pai estivesse falando assim, é só isso, cara. E às vezes a gente olha, cara, e eu vou ser bem didático nisso, a gente olha assim para a palavra amor e sempre pensa no outro, cara. Tu tá entendendo? Só que quando eu leio ele falando assim, Timóteo, o fim do mandamento é o amor, cara. O fim do mandamento é amar ele, cara. Porque se você amar ele, Timóteo, você vai amar os seus irmãos. Não inverta as ordens, não ame seu irmão para amar Deus. Ame Deus para amar seu irmão. Consegue entender? Isso. E ele fala, olha, de uma fé não fingida. Se ele fala assim, de uma fé não fingida, é porque existe uma fé falsa. Uma fé falsa, mas existe uma fé fingida, cara. E você olha para isso tudo, nós estamos diante de há alguns meses, quase um mês ainda, né, de uma conferência de jovens, onde o tema é de todo o coração. Isso. E eu vou confessar algo para vocês. Quando o Jefinho lançou a conferência, ele falou, mano, tu tem alguma coisa no coração? Eu falei, cara, não tem, né? Não tem uma palavra, não tem um texto, não tem nada. Ele falou, cara, não tem não. Eu falei, vamos orando aí, daqui a pouco Deus dá. E um dia nós fomos lá na igreja, nós íamos subir no monte, tava muito frio. Aí nós oramos lá e tal. E eu falei, mano, pra mim é de todo o coração, cara. Ora lá e pensa e depois você me fala. E passou alguns dias e ficou. Porque, cara, era como se Deus estivesse comunicando. É isso, cara. Não extrai da Bíblia, não. Extrai de vocês. E era o que estava sendo comunicado para nós, né, cara, naqueles dias. E eu lembro do Senhor me dando uma visão nessa noite. E eu já não aguentava mais chorar e orar por um... Eu falei, Deus, você não quer que a gente faça conferência? Se o senhor não quiser, eu não faço, cara. Se o senhor não quiser, eu não faço. Eu continuo fazendo culto. Tá, beleza, eu não preciso de evento. Eu não preciso disso. Mas eu creio que... O que é conferência, cara? É quando a gente se reúne para conferir alguma coisa. Vamos conferir o que tá errado. Eu falei, então eu preciso que o seu povo passe por uma revista. Eu preciso que o senhor venha nos conferir, Deus. É só o que eu quero. Me confira primeiro. Confira a mim, depois confira os meus irmãos. E aí eu lembro de um coração enorme batendo, e quando esse coração batia, saltava dentro dele um outro coração menor do que o primeiro. E quando esse segundo batia, saltava um outro coração menor do que o segundo. E quando esse terceiro batia, saltava um outro coração menor do que o terceiro. E quando já não tinha mais como diminuir aquele coração, o pequenininho, o menorzinho de todos, ele batia. E ele voltava para dentro do seu anterior. E batia e voltava, e batia e voltava. E aí eu falei, uau, cara, é o coração, mano. Falei, é o nosso coração. É o nosso coração que precisa ser conferido nesses dias. Boa. E essa conferência da Shema, para mim,
Eu falei com o pastor Paulo Robson e falei com o pastor Ricardo enquanto o pastor Rodrigo ministrava. E depois eu conversei com o pastor Rodrigo também. E eu falei com eles, falei, cara, pra mim ficou nítido que esses caras veio aqui e pôs a bola na entrada da área. E o goleiro, sei lá o que ele tá fazendo, mas no gol ele não tá não. Sabe, pra mim veio aquele batismo de certeza. É disso que eu quero falar. É isso que eu quero de volta. É Deus falando, é isso que eu quero de volta. Eu quero o coração de vocês. E eu gosto que, às vezes, em que a Bíblia fala de todo o coração, em algumas versões, fala de um coração perfeito. E eu acredito que muitos dos meus irmãos também, durante muito tempo, a gente imaginava que esse coração perfeito era um coração perfeito. Sem pecado, sem mácula, sem pensamentos maliciosos, sem nada que desabonasse a perfeição de um coração. Mas aí eu passei a entender que esse coração perfeito é um coração que ainda com falhas, que ainda com os seus desejos pecaminosos, ainda enganoso, ainda inclinado para o mal, ele ainda é todo de Deus. Boa. Sabe, ele é todo devolvido para Deus. Porque o homem que a Bíblia chama de homem segundo o meu coração, talvez não foi um modelo de homem. Não era um modelo de homem, mas era um modelo de coração, cara. E é isso que tá queimando para nós nesses dias, é isso, cara. E cara, o texto que nós lemos, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscares de todo o vosso coração. Eu gosto de também Jeremias, capítulo 3, quando fala de Judá e fala de Israel, das duas irmãs, da mais velha e da mais nova, e aí fala assim, e Judá voltou para mim. Voltou. Ela estava desviada e voltou. Porém, não de todo o coração. Então, assim, Deus avalia até o nosso retorno, cara. Não tem problema você ter ido, mas quando você voltar... Volta de coração. Volta de coração. Cara. Não, isso é muito forte, cara. Porque, cara, isso implica muito, de verdade, no quanto tu ama Jesus, cara. No quanto tu ama Deus. Sabe? Eu tenho uma frase que eu falo com meu filho todos os dias. Eu recito para ele a Shema, praticamente todos os dias. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. E eu cito o nome dele, ó Miguel. Ouve, ó Miguel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ele servirá todos os dias da sua vida. E amarás, pois, o Senhor teu Deus e por diante, né? Parafraseio de um jeito que ele entenda também. Mas eu sempre falo com ele assim, filho, sempre ame Jesus. Todos os dias, cara. Todos os dias eu olho pro Miguel e pra Ana e falo, Miguel, sempre ame Jesus. Tem dia que ele vira pra mim e fala assim, pai, você já falou isso. e eu gosto quando ele fala, pai, tu já falou isso. E eu repito pra ele assim, filho, é pra você não esquecer. É pra você não esquecer. Eu preciso de inculcar isso em você. Sempre ame Jesus, não ame coisas, não ame o que Jesus pode fazer por você. Porque o dia que ele resolver não fazer, e a gente tá. E a minha ótica hoje como cristão é: Jesus não vai fazer nada, Jesus, por mim. Ele já fez, cara. O Calvário pra mim ainda é suficiente, cara. Consegue entender? Sim. Eu ando com essa perspectiva de fé, de que o Calvário é suficiente. De que o que ele fez na cruz do Calvário é a máxima. Eu não diminuo o sangue dele, não diminuo a graça. Por isso que eu não sei pedir. Por isso que eu não sei dobrar o meu joelho e falar, Jesus, me dá alguma coisa porque eu preciso. Às vezes nós estávamos no monte e eu falei, Jesus, eu não sei te pedir. Eu tenho até necessidades, mas eu não sei abrir a boca e falar, me dá. Porque eu olho para o Calvário e falo, ele já fez tudo que eu precisava. Ele já fez o que eu precisava. E isso é minha marca, é minha vida. É o que eu caminho, é minha fé. Esses dias eu estava conversando com minha esposa. Vocês devem perceber que eu converso muito com ela. Estava conversando com minha esposa e eu falava, acordei com aquele sentimento de estar com ele. Mas é de estar fora do corpo, sabe? No sentido, a gente é tripartido, corpo, alma e espírito. Mas de falar, Deus, eu tenho vontade de largar essa minha habitação do corpo, da minha carne,
Pra talvez no dia da ressurreição experimentar ele de novo. Mas de estar com o Senhor, e na hora Deus me deu um texto. Ele falou, Éden, lê isso. E eu li lá em Mateus 5, e ele diz assim, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E ali o Senhor ministrou meu coração. E ele falou, tu quer me ver mesmo? Tu quer estar comigo? Purifica o coração. Mantém ele puro. Purifica o coração. Eu comecei a olhar para mim e olhei para todos os meus desejos, todas as minhas vontades, todas as minhas mazelas. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, Jesus, como que eu purifico? E a única palavra que foi é, se esforce. Se esforce. Se esforce no sentido, Gerson, de encontrar o que o salmista encontrou. Ele falou assim, cara, como que eu vou purificar o meu coração? E ele falou assim, a tua palavra. Se tu pensar nisso aqui o dia todo, se tu se lavar na água da palavra, se tu se lavar no sangue do Cordeiro, tu pode ter certeza, tu vai alcançar um coração puro. E eu olho para isso tudo, cara, e vejo que é esse coração que talvez o meu Senhor está procurando, de homens, irmãos em Cristo, que estão mais preocupados em estar com Ele, em experimentar Ele, do que meramente ter o seu nome em um cartaz ou algo desse tipo, ou marketing. Eu lembro que quando eu encontrei com o Júnior, Nilson Júnior, ele nem conhece, eu nem sabe o meu nome, mas quando eu encontrei com ele lá no Mevan, esse ano, ele não quis tirar uma foto, cara. Eu falei assim, cara, esse cara ganhou meu coração. Esse cara ganhou meu coração. E eu saí de lá falando com o Paulo, Paulo, é isso, cara. É onde a gente não quer ser aparecido. O cara, a gente marcou, talvez alguns marcou ele no Instagram, lá sobre a conferência, e o cara não repostou nada. E quando ele vem, ele fala assim, nós vamos devolver a glória para Jesus. Eu falo, eu não tô pensando sozinho. Eu achei que eu era o único chato, tem mais chatos aí. Tem mais homens escondidos, que estão se escondendo na sombra do Altíssimo, ou no esconderijo do Altíssimo, cara. Eu creio muito nisso, cara. Eu creio muito nesse tipo de coração, nesse tipo de crente, sabe? Que tá olhando pro Calvário e tá falando, é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso de me esforçar pra estar com Ele. É isso, mano. Eu tava conversando com dois irmãos no estacionamento. Tava escalado no diaconato, eu tava na porta da igreja. É um dos cultos da conferência e um deles é um amigo de longa data. E um eu conheci há pouco tempo. E aí, esse que eu conheci há pouco tempo falou assim, cara, eu te admiro pelo seu testemunho. Eu falei, não, cara, não me admira. Admire Jesus, cara. E aí, esse outro irmão que me conhece de longa data falou assim, cara, de fato, o que Jesus fez é admirável. E aí eu falei com eles assim, falei, você sabe qual que é o sentimento que tem no meu coração? É que pra mim, Deus não precisa provar mais nada. Pra mim, ele não precisa provar mais nada, cara. Pra mim, se eu cair num leito de um hospital e Deus não quiser me curar, o que ele fez já foi o suficiente. Ele não precisa me provar mais nada. Pra mim, eu já sei quem é o Deus que eu sirvo. Porque, de fato, eu sinto que por mim mesmo era impossível. De fato, era impossível. Impossível, impossível. Então, pra mim, Deus não precisa provar mais nada, cara. Tudo o que Deus precisava fazer pra mim, ele já fez. E quando meu filho estava no CTI, quando o Bernardo estava no CTI, eu tinha uma certeza absoluta dos dias que eu estou vivendo agora, que eu posso deitar com ele no meu peito. E assim, cara, de fato, alguns momentos, algumas notícias do médico até levam para algum tipo de pensamento de desespero, mas, cara, eu sempre mantive firme a confissão da minha fé. Sempre eu mantive firme a confissão da minha fé. Eu chegava lá todos os dias no CTI, eu lavava minha mão, tirava a aliança, lavava minha mão, desinfetava com álcool. E a primeira coisa que eu fazia era chegar a ver se as enfermeiras já tinham feito o que elas deveriam ter feito. E podia ter quem tivesse lá, mano. Eu abria a incubadora e impunha as mãos sobre ele.
e orava. Eu começava a orar por todos os órgãos, por todos os sistemas, por tudo que eu lembro que existia no corpo humano, eu ia orando. Senhor, eu oro por isso, Senhor, eu oro por isso, Senhor. E às vezes ele ficava até inquieto, movimentando, porque é muita gente tocando, né, o tempo todo, e o apelido dele lá no CTI era até Jaguatirica, que ele era muito bravo. Né? E eu tinha certeza, cara, da confissão da minha fé. Eu falei assim, cara, se Deus fez comigo, mano, você tá doido? Teve um momento dessa história do Bernard que pra nós foi poderosíssimo. Teve um culto no sexta-feira onde teve um momento de oração. A Carlinha tava grávida também. Foi um culto onde Jesus não deixou nem ter palavra. E a gente oramos em posições ali de mão pela Carlinha e nós saímos dali com uma palavra. E na semana seguinte a gente foi pro monte, cara. E tava eu, você e o Wesley, a gente foi orar ali. Chegou um momento, nós foi bater um papo. Eu falei, mano, nós não tem muita coisa. Nós temos uma palavra. Exatamente. Mais nada, nós temos uma palavra e nós vamos andar por ela. E eu gosto de pensar, Jefferson, quando Jesus falou para Pedro, ó, vem andar sobre as águas, ó, pode vir. Ó. Jesus não estava andando sobre as águas. Cara. Quando ele andou sobre as águas, ele afundou, porque é impossível andar sobre as águas. Ele estava andando por uma palavra. É muito diferente, cara. A prova que andar pelas águas se afunda é que ele afundou. Porque enquanto ele estava andando por uma palavra, tranquilo, cara. O dia que ele andou sobre as águas, no momento que ele andou sobre as águas, ele afundou. O problema é que às vezes as pessoas olham para a fé dele. E não tem problema nenhum. Mas eu olho para esse sentido. Nós precisamos andar por uma palavra. Onde talvez uma coisa só é necessária nesses dias. A gente olhar para o autor e consumador da nossa fé e ir adiante, prosseguir para ele. Tem uns salmos que eu creio que talvez fala assim, de que coração que tu quer alcançar? Os salmos do salmista no salmo de número 42, cara. Onde ele está gritando, porque está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. É quando ele vira o jogo. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Mas as minhas lágrimas me servem de mantimento, porque eu amo a casa de Deus. Eu paro para pensar e falo, cara, esse cara não tá chorando porque perdeu alguma coisa. Ele tá chorando por causa da presença. Consegue entender isso? Ele tá se derramando em lágrimas. Tá olhando para a sua alma, e talvez para nossa alma, muitos de nós estamos com a alma aflita por causa do desemprego, por causa de conta, por causa de situações. A alma do cara tá aflita porque ele tá longe de Deus. Tu tá entendendo? Porque ele tem uma necessidade de Deus tão grande que ele tá falando. Espera, ele vai vir como ele veio antes. Ele vai fazer de novo. Então eu olho para tudo isso e falo assim, cara, eu quero esse coração, cara. Esse tipo de sentimento dentro de mim, onde eu acordo pela manhã e talvez o meu primeiro pensamento não é a preocupação do que pagar, do que viver, ou do que comer, ou do que vestir, mas sim estar com ele. Esses dias eu estava assistindo uma conferência e um homem que eu respeito muito nessa nação e que eu gosto muito de ouvir, o pastor Luciano Subirá, e ele ministrando sobre a prática do jejum, que ele contando assim abertamente sobre o primeiro momento em que ele e seus amigos, quando adolescentes, resolveram fazer um jejum. E era em prol de um outro amigo que era o único do grupo que ainda não havia sido batizado no Espírito Santo. E ele não tinha revelações, ele não falava em línguas, ele assim... E a sinceridade do coração, todos os meus amigos são, mas eu não sou, não vou fingir que sou. E aí, por que eles se juntaram para jejuar por aquele amigo? Porque naqueles dias estava tendo uma conferência na igreja em que eles congregavam junto com seus pais e era sobre os dons espirituais. Só que culto após culto e nada acontecia com o amigo deles, que era o único do grupo que ainda não havia sido batizado com o Espírito Santo.
E aí, cara, ele falou uma coisa que me pegou por dentro, que ele falou assim, que aquele amigo deles já tinha falado até de desistir. Ele falou assim, cara, eu vou desviar, eu vou largar tudo, porque todo mundo é batizado, só eu que não. Eu falei, cara, não tô enaltecendo aqui o desejo de desviar, mas hoje a gente quer desviar por tanta pouca coisa. E naquele tempo o cara falou assim, cara, se eu não receber isso, se eu não tiver esse poder que vem do alto, se Deus não me tocar dessa maneira, eu não quero servir Deus. Sabe? O zelo. Entendi. O zelo, a paixão por receber mais de Deus que fez com que o cara tava a ponto de desistir. Porque ele ainda não havia recebido aquilo que ele almejava de Deus. Vamos pensar, o nosso coração qual que é? Salmo 132, cara. Não darei descanso aos meus olhos, não deitarei minha cama enquanto eu não fazer um lugar para o Senhor vir habitar. Fazer um lugar para Deus vir. Nós estamos construindo. Você, jovem, caminha com isso. Grave isso, é uma palavra. Eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, Amós 9. Cara, nós estamos construindo um ambiente para Jesus vir, cara. Para Deus se mudar, para Deus manifestar o teu poder. Só que, talvez, Jefferson, imagine que daqui 10, 20 anos, vamos entender que nós estamos construindo para a próxima geração. Sim. Se nós não experimentarmos tudo aquilo que nós talvez imaginamos. Consegue entender? Sim. Será que vamos parar? Só que o nosso coração nesses dias é qual? É, cara, eu vou gastar muito tempo fazendo a mesma coisa. Até que ele venha. Isso. E se ele talvez não vir para mim, alguém vai saber. Teve um menino que passou aqui, que ele amava Jesus. Cara, uma das palavras que mais me pegou nessa conferência foi quando o Nilson falou sobre os poços. E ele... Uau, cara. E ele falou sobre Isaac. E ele falou sobre os poços que Abraão cavou, que Isaac desentulhou para Jacó beber água. E entre Jacó, Isaac e Abraão, Isaac foi o único que não saiu dos limites de Israel, dos limites da sua terra. Abraão foi mais longe, Jacó foi mais longe, mas Isaac não. Isaac se manteve ali. Cara, e naquela hora eu me vi um Isaac, macho. Naquela hora eu me vi um Isaac, porque eu pensei, uau, cara, eu acho que é isso que eu tô fazendo. Mesmo que eu não beba muita água, mas eu vou desentulhar poços. Eu tô desentulhando que a geração antiga cavou e talvez a nossa geração tá tentando tapar. E eu tô trazendo isso pra fora. E talvez eu não vou tão longe quanto a minha antiga geração foi. E nem vou tão longe quanto a minha próxima geração vai. Mas uma coisa eu tô fazendo, eu tô mantendo os poços abertos, cara. Boa. Uma coisa eu tô fazendo, eu tô mantendo os marcos antigos. Eu tô mantendo os alicerces da casa. Eu tô mantendo os fundamentos do templo. Eu tô trazendo esse tempo de resgate. Parece que eu tô trabalhando para isso. Sabe? Para conectar essa geração com o que ela se desconectou com a geração passada. Sabe? Talvez a gente é taxado como chato porque a gente é um pouco mais antigo no sentido do pensamento de hoje. Né? Há um tempo atrás eu me via como alguém que estava entre os jovens e o pastor. Alguém que eles recorriam no sentido que assim, não, o Jefinho não vai ter uma palavra dura para mim. Né? Ele é jovem igual eu. Só que aí muitos talvez até desanimaram de querer andar comigo ou me ouvir por isso, porque talvez se ele tivesse direto no pastor seria até menos duro. E eu não tô falando sobre uma dureza de coração, mas eu tô falando sobre uma verdade, cara. A Bíblia é exata. O que a Bíblia diz sobre isso? Não é o que eu penso sobre isso. Não é o que o romantismo fala sobre isso. É o que a Bíblia diz sobre isso. É pecado, cara. Abandona. Não, mas tem um jeitinho. Não tem um jeitinho. Abandona. Não tem jeito. É a palavra. Não dá para fugir disso. É fundamento. Disso não vai ter como fugir. E eu gosto de pensar... Eu gosto do Salmo 119, você citou e eu abri aqui. Salmo 119, verso 9 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Uau, cara! Como que eu vou purificar o meu caminho?
é observando segundo a palavra. O que eu estou fazendo, o que a palavra diz sobre o que eu estou andando, sobre aonde eu estou andando, sobre o que eu estou comendo, sobre o que eu estou ouvindo. O que a palavra diz sobre isso? E aí o próximo versículo diz assim, o salmista dizendo, de todo o meu coração. Eu te busquei. De todo o meu coração te busco. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ah, cara, aonde que ele escondeu a palavra? No coração. E para quê? Para não pecar contra ti. Não foi para ganhar uma discussão teológica. Não foi para saber um versículo decorado e ter o que falar na roda de conversa, ter o que falar na mesa. Não foi para ter uma palavra para que se alguém me pegar no susto para poder abrir um culto, eu tenho. Não, cara. Guardei no meu coração para não pecar contra ti. Boa, mano. Foi para não pecar contra ti. Não é para outra coisa, senão para não pecar contra ti. Para comparar a minha vida com a tua palavra. Comparar os meus caminhos com a tua palavra. Não é para outra coisa que eu te busco, Senhor, senão para isso. Benção, cara. Acabou, não? Benção, cara. Que Deus nos dê esse coração, irmãos. É isso. Esse coração de Jesus é mais importante do que tudo, cara. Sabe? Esses dias são dias disso. Miguelzinho fez uma oração esses dias que ele tá orando todo dia. Miguel tem 3 anos e outro dia eu falei assim, ô Miguel, vamos orar com o papai? Ele falou, vamos. Ah, mas você ora. Ele falou assim, Jesus, mata nós, Jesus. Eu olhei e falei, uau. Ele tá aprendendo. Uau, cara. Aí todo dia que a gente vai orar, ele fala, Jesus, mata nós, Jesus, ajuda nós. É as 2 palavrinhas que ele sabe falar, cara, mas ele fala isso. Jesus, mata nós, ajuda nós, cara. Não deixa a gente viver essa vida miserável, mesquinha, corruptível. Ah, cara, que Deus nos dê um coração que ame Ele mais do que qualquer coisa, cara. Deus te abençoe, meu irmão. É isso, jovem. É isso, meus irmãos. Não... como que acaba, né? Vamos pro monte agora, vamos chorar lá, que é melhor do que ficar chorando aqui na câmera. Meus irmãos, eu quero te agradecer mais uma vez por você abrir o seu coração para nos ouvir. Pedir para que você comente aí, deixe seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, mas principalmente, cara, medita na palavra e começa a comparar os seus caminhos de acordo com ela. Sabe? Começa a comparar o seu coração com o coração que agrada a Deus. Vê se o que tem no seu coração tem agradado o Senhor. Vê se o que você canta com os lábios ou você canta com o seu coração. Vê se o que você faz, o ministério que você serve, você faz apenas com a habilidade das suas mãos ou com a sinceridade do seu coração. Passa a observar se o que você está fazendo, dizendo que é para o Senhor, se tem seu coração nisso, cara. Se tem amor nisso, se tem paixão, se tem zelo, se tem fogo nisso. Cara, quer um conselho? Procura ir no YouTube aí, Gregório McNutt. Ouve esse cara, mano. Ouve esse cara. Paixão, fogo e lágrimas. Procura essa mensagem. Paixão, fogo e lágrimas. Você vai entender o que eu estou querendo dizer sobre o coração. Sabe? A Bíblia, toda a Bíblia, se não me engano, no mínimo, ela fala 800 vezes sobre o coração. E em nenhuma delas é sobre o órgão. Todas elas é sobre o inclinar do seu coração. Todas as vezes que a Bíblia fala de coração, fala de alguém que decidiu algo no seu coração. Fala de Daniel que decidiu no seu coração. Fala que Ananias que deixou em ser seu coração. Fala de Davi que propôs no seu coração. Todas as vezes que a Bíblia fala de coração, ela fala de uma disposição do homem. Ela fala de uma resposta prática do que o homem já fez. E isso nasceu no seu coração. Então, cara, se tem uma coisa que você tem que guardar, guarda teu coração. Guarda teu coração, cara. Sirva ao Senhor com zelo. Sirva ao Senhor com amor, cara. Sirva aos seus irmãos com amor.
Sirva a sua igreja local com amor. Sirva ao ministério que você está inserido com amor. Cara, se a sua igreja tem 50, 20, 100 membros, sirva ela com amor, cara. Sirva com amor. Se o seu culto de jovens tem 20 jovens, 60 jovens, 100 jovens, sirva eles com amor. Se você tem acesso a microfone, a altar, a púlpito, acesse esse local com amor, cara. Põe seu coração nisso que você está fazendo, dizendo que é para Deus. Põe seu coração nisso, cara. Que o Senhor te abençoe e que Ele guarde o nosso coração e que Ele engrandeça o nosso zelo, o nosso amor e que o nosso coração, de fato, seja todo para o Senhor. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Fala aí sobre o seu coração. Deixa aqui no seu comentário aqui, fala sobre coração. Fala algo que o Senhor tem revelado para você sobre coração. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Muito obrigado e até mais.